Rapaz, já são 8 vitórias seguidas do Botafogo e um empate, é isso mesmo? Aí, rapaziada, antes de começar o vídeo aqui, mano, queria pedir a ajuda de vocês aqui, ó. Perdi meu Instagram lá com 80 mil seguidores, mano. Então, ó, quem quiser fortalecer, seguir no novo, quem já acompanhava e quem não acompanhava, quer dar aquela moralzinha, vai demorar demais pra gente bater aí novamente os 80 mil. Então, conto com sua ajuda, cara. É só colocar lá, ó, Família Mengão React, que vai estar aparecendo, ou no primeiro link aqui nos comentários. Eu vou deixar lá, mano. Dá aquela fortalecida que vamos remar aí em busca novamente dos 80 mil seguidores lá, mano. Então dá aquela moralzinha. Vamos bater 5 mil lá só pra primeira metazinha, mano. Falta pouco, hein? Vai estar aparecendo aqui também pra vocês. Dá aquela moral lá, pô. Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Mano, vou trazer as reações dos tricolores aqui, ó. Botafogo 2 a 0 no Fluminense, cara. Ressuscitou o Botafogo aí, que tava jogando mal, vinha perdendo aí. Mas já são 8 vitórias seguidas em cima do Fluminense, hein, mano? Então já chega deixando o like, se inscreve no canal. Vou deixar, é claro, aqui o link dos canais do pessoal na descrição. Vai vir mais vídeo como esse, vai ter vídeo lá no outro canal também, então fica ligadão. Tamo junto e bora que bora. E carregar a bola é uma negação. Tem como? Não, né? Cruzamento! Eita! Não é possível. Gol do Botafogo. Gol do Botafogo numa jogada que o Cano perdeu a bola lá na frente com ela dominada. Gol do Botafogo numa jogada que o Fluminense tinha a bola no ataque. O Cano perdeu a bola com facilidade. Contra-ataque do Botafogo rapidíssimo. Olha lá. Ó. Matheus Martins, o bolão pro Igor Jesus. Cruzou na área. No meio de dois zagueiros. No meio do Martinelli e do Ignacio, eu acho. Não pode. Olha lá. Se antecipou o Ignacio. Se antecipou o Ignacio. Martinelli não acompanhou o Vitinho. Gol do Botafogo. E só dá Botafogo, cara. Hein? Só dá Botafogo, André. Complicado. Tem que acordar. Resultado justo nesse primeiro tempo. A realidade é essa. Resultado justo. Time do Botafogo mais incisivo, em cima. O Fluminense sem conseguir sair, tá sem saída, não tem jogador de velocidade. Rezar pro VAR achar alguma coisa aí, mas a princípio gol legal. Não, tá? É gol legal. A princípio gol legal. Gol legal. Bola rolou agora. Agora é buscar um empate. Tem que acordar no segundo tempo. Ô, Renato! Olha a saída de bola errada agora. Não, o Fábio vai ter que chutar. Nossa. O Canóbio tem que ser testado como qualquer coisa. Menos como atacante. Ih, a entregada aí. Eita! Vai dar ruim agora. A entregada aí. Savarino cara a cara com o Fábio. Savarino cara a cara com o Fábio. Gol. Gol do Botafogo, acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou. Acabou o jogo, nos acréscimos, num erro, numa bagreza só lá no ataque. O Savarino cara a cara, Freitas só olhando no cantinho, não tem o que fazer. Vitória merecida do Botafogo, mano. Uma vergonha. Vitória merecida do Botafogo, vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo, vitória merecida, não dá nem pra questionar nada. Não dá pra questionar nada, Botafogo foi melhor o jogo todo. É verdade. O Fluminense ficou uma semana parado pra voltar e apresentar isso aí, né? Então, assim, o seu Renato Gaúcho agora na entrevista coletiva, ele vai ter que ser não só ele, né? Não só ele, mas os jogadores têm que ter uma cobrança agora pesada. Pesada. Porque foi a pior apresentação do Fluminense do ano. Não é possível. Foi a pior apresentação do Fluminense do ano, acabou o jogo, olha lá. E o Mano Menezes? Acabou o jogo. Foi a pior apresentação do Fluminense no ano. Com nenhum outro treinador, nem com o Mano Menezes, nem com o Renato, nem com ninguém. Né? O sentimento que eu tenho agora é de vergonha, constrangimento. Né? O Fluminense tá dando pro seu torcedor, jogando no Newton Santos, o sentimento de vergonha. Vergonha. 8 derrotas seguidas pro Botafogo, irmão. É uma espécie de apocalipse. O mundo tá de cabeça pra baixo, irmão.
É como se o poste mijasse no cachorro. É inacreditável. É inacreditável. A única coisa que eu queria pedir de verdade pra você, torcedor do Fluminense, é que você não passe a vergonha de usar como desculpa pela derrota o gramado sintético, tá? Por gentileza, mano. Muito mal, de novo, bola com o Botafogo, cara. Como a defesa do Botafogo desarma o Fluminense, parece que tá Mas o desarmando. que o Cano tava fazendo ali, cara? Ali não é pro bola Cano de tá ali. novo lá na frente, esticou, Chegou mais uma Eita. vez. Fácil. cruzou pra Gol. Gol. Gol do Botafogo. gol do Botafogo. Puta Gol do merda. Botafogo. Aí, 36 minutos. Eu avisei. Caraca, avisei. meu irmão. Na moral. Gol do Vitinho. Que loucura, meu irmão. Tava demorando. Tava demorando. Na pressão que a gente tava tomando. Que loucura. Vai nesse Cara, pique aí. Cara, é o que o Dani falou. Nem Nesse- Jesus levantou tanto defunto como o Nesse Fluminense. pique aí, meu irmão. Matheus Martins toda hora livre, cruzamento tranquilo, o cara só Tranquilo. empurrou pro gol. Eu Tranquilo. acabei de falar, toda Falou. hora você tem o Matheus Martins de um lado Falou. livre e o Cuiabano do outro lado livre. A defesa do Fluminense não chega ninguém. Ignacio. Culpa nenhuma. Ignacio. Culpa nenhuma. Nas costas de Ignacio. Vitinho. Gol do Botafogo, Vitinho. Fluminense 0. Cara, Agora que é? vergonha. Que Meu vergonha. irmão. Tem que fazer, não. 37 minutos primeiro olha- tempo. Só dá Botafogo resultado justo até o momento. Justo. Justo até o momento. Justo, com certeza. Time covarde, time sem vergonha. Time sem É vergonha. pra isso que Time ficou sem 5 vergonha. dias no Rio de Janeiro? Pra essa vagabundagem? Pra isso aí? Time sem Hoje vergonha. parece Time o time do cabaço. Mano Menezes. Time cabaço, Parece exatamente o time do Mano isso. Menezes. Ele tá testando Time outras não querendo coisas, jogo. gente. Tem que ter calma. Nitidamente não querendo jogo. Parece que tá vendo o Foda-se. jogo. Foda-se. Lima. Tipo assim, campeão, isso aí é o Inácio. jogo depois do título. O time não quer jogo. Frente. Cara, Impressionante. ele vai dar no Fábio. Não, deu no Ignacio. Impressionante, meu irmão. Pra mim era Inácio. roda, botar todo mundo, cascudo Lima. em cada um. Volta de novo no bairro. Bola pro Botafogo. Livre. Eita, meu Deus. Sozinho. Agora deu ruim. Vai dar ruim. Meu Deus do céu. Avançou, Chega! tocou na saída do Fábio 2x0. Gol. Gol. Gol do Botafogo. Gol do Botafogo. 2 a Que 0. vergonha, cara. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Que Vergonha. vergonha. Cara, Fluminense Vergonha. não quis. Que jogo. vergonha. 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 O Fluminense não quis Entregou o jogo. jogo. Entregou Entregou. o jogo. Jogo Entregou. entregue O pelo Fluminense Fluminense. não quis jogo. Impressionante. Vergonhoso. Vergonha. Savarino. Vergonhoso. Gol do Savarino Gol do aí, ó. Savarino. Errei, eu acertei o placar 2x0, só errei o time. Cara, que vergonha, Olha meu a irmão. entregada pro Savarino. Savarino vai livre. Fábio tenta fechar o ângulo, uma bola no canto, sem a menor condição nenhuma de defesa do Fábio. Botafogo 2x0. Parabéns aos envolvidos. O Fluminense acaba de bater uma marca histórica na sua história. Vacilo do, 10 jogos sem ganhar o Botafogo. Eita. 10 jogos. vacilo 10 do, jogos. do Paulo Baia. Não, 9 jogos. jogos. 9 jogos sem ganhar o Botafogo, com 8 derrotas e um empate. Parabéns, presidente Mário Bittencourt, realmente, o Belo. senhor é o maior da história. O senhor hoje entra para a história com 9 jogos sem ganhar o Botafogo. É brincadeira, é brincadeira. Quero ver como é que o senhor vai explicar a contratação do Everaldo, do Canóbio. Do Paulo Baia, que acabou de entregar Paulo de Baia, bandeja. Paulo Baia. Aí, ó. Acabou de entregar de bandeja o segundo gol do Botafogo. E aí Vai vão acabar. ficar chorando que foi pênalti. Vão ficar chorando que foi Não. pênalti. Foi pênalti o caralho. Acabou o jogo. Acabou. 50 aí. Terminou. 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 Que vergonha, gente. Vergonha. Terminou. Acabou agora, Botafogo 2, Fluminense 0. Fluminense conseguiu a proeza de perder a 8ª partida seguida para o Botafogo. Eu desconheço na história do Fluminense, uma sequência de 8 derrotas seguidas para um rival. Não, eu também não. Eu acho que tô nem nos lembrado, não. momentos mais difíceis da história do Fluminense, naquela época, né, de queda para a 2ª divisão, depois queda para a 3ª divisão, nem naquela época o Fluminense perdeu 8 vezes seguidas para ninguém, É verdade. para nenhum rival. Até mesmo naquele período, o Fluminense conseguiu vencer. De vez em quando, empatava, vencia, perdia. É do jogo. Do jogo. Agora, você perder
8 vezes seguidas Não dá. para um rival, eu não me lembro. Eu vou pesquisar. Vou dar uma olhada se tem aqui, calma. na história, desde lá de 1900 e bolinha, se tem alguma vez na época, algum período da história do Fluminense, que o Fluminense conseguiu perder 8 vezes seguidas para um rival, seja para o Flamengo, para o Vasco ou para o Botafogo. Eu, sinceramente, eu não me lembro. Eu não me lembro. E não lembro, não sei se teve, né? Enquanto, desde que eu acompanho o Fluminense, eu tô com 49 anos, desde que eu acompanho o Fluminense, nem no final dos anos 90 o Fluminense passou uma vergonha tão grande. Aqui não tem É não, é verdade. inacreditável, cara. É inacreditável Você tá você ver certo. um time entrar em campo do jeito que o Fluminense entrou hoje. Um time sonolento, apático, desorganizado, que não conseguia trocar 3 passes. O Fluminense não conseguia passar do meio de campo. Mas não é porque o Botafogo fez um grande jogo, não. É porque o Fluminense não jogava nada. E É claro, verdade. o Fluminense não jogando nada, deu condições pro Botafogo jogar. Agora, o torcedor do Botafogo que tá entrando na live aí pra encher a porra do saco, deixa eu alertar um negócio pra vocês, meu amigo. O Fortaleza jogou um partidaço contra o Fluminense. Ó, o Fortaleza tá tropeçando em todo mundo. Ganhar do Fluminense não significa nada, não, hoje não. Porque o Fluminense não tá jogando Rodrigo, nada. calma. Não tá jogando nada. Não é vantagem nenhuma, não. O Fluminense tem hábito de ressuscitar defunto. O Fluminense hoje era pra enterrar de uma vez o Botafogo na temporada, que só ganhou 7 jogos em 23 disputados. Não e é aí, possível. reparem, dos 7 jogos apenas que o Botafogo ganhou em 2025, gente, 2 foram contra o Fluminense. Ah, É não. inadmissível que um clube do tamanho do Fluminense, que gastou 150 milhões de reais na janela de transferências de janeiro, não consiga, no mínimo, competir com o Botafogo. Porque o Fluminense não competiu. Você que ficou iludido aí, achando que o Fluminense melhorou. Gente, o Fluminense não melhorou no segundo tempo. O Botafogo recuou, esperou o contra-ataque e matou o jogo. O Fluminense, ele tentou melhorar no segundo tempo. Mas o Renato, ele demorou 20 minutos do segundo tempo para mexer no time. O Renato já era para ter mexido no intervalo. Se bobear, era para ter mexido ainda no primeiro tempo. O tal de Canóbio, o Fluminense tem que devolver pro Atlético Paranaense e pedir o dinheiro. Tem que chamar o Procon. Ah, não é possível. O Fluminense precisa procurar o Procon, dizer que tem um erro aí. É direito do consumidor, porque não tem condições você contratar um cara como o Canóbio por 36 milhões de reais e o rapaz não te entregar nada. Porque esse Canóbio é um zero à esquerda no Fluminense. É um deserto de tudo. De ideia, de marcação, de criação, de ataque. O Fluminense foi enganado. Ou quis ser enganado, né? Tem que chamar o Procon, então. Porque não é possível. O Fluminense tem que procurar seus direitos. É. Né? Lógico que eu tô aqui, né, exagerando, né? Porque não tem como devolver o jogador. Mas o Fluminense Jogou dinheiro no lixo. jogou dinheiro fora, cara. É. O Fluminense rasgou dinheiro com esse Canóbio. O Fluminense jogou 36 milhões no lixo, no vaso sanitário. Carvalho, aquele abraço, Antônio, sempre presente aqui com a gente. Aquele Marido da dona Kátia. marido da Kátia. Renato não Kátia, tem. não, dona Kátia. Dona Kátia. Dona Kátia, Marido da isso. dona Kátia. É verdade. Abraço, Antônio Dedé. Obrigado. Tá certo, então. O maior jogador de beach soccer. É o maior jogador de beach soccer do Brasil, o nosso Dedé de Carvalho. É isso aí, Dedezinho. Valeu, beijo Dedé. pra você. Semana vai embora. Alô, Diniz, lá em Santa Catarina. Diniz? Olha o Botafogo, Diniz chegando ao gol. Gol. Gol dos caras. Era previsível. Gol do Botafogo. Foi falar no aos Diniz? 36 minutos. Vitinho, pelo lado esquerdo. Sempre o lado esquerdo. Sempre a porcaria do lado esquerdo. É o lado esquerdo, é o lado esquerdo, é o lado esquerdo. Sempre o lado esquerdo. Nesse jogo estava acontecendo direto. E tomou o gol, Cláudio. Uma jogada rápida de ataque do Botafogo. O lançamento foi lá para a ponta direita. O Vitinho lançou o centroavante Igor Jesus, que bateu É pedido, cruzado
E a bola entrou. Olha lá, o Ele bateu cruzado. E quem finalizou, na verdade, Foi o Vitinho. foi o Gregory, se eu não me engano. Não, não é o Gregory, não. Não. Foi o Vitinho, Foi já falei. Vitinho, foi Vitinho. Acorda, Foi pô, Vitinho. foi Vitinho. E quem Vitinho. fez o lançamento É. não foi o Vitinho, foi o Matheus Martins. Exatamente. Porcaria nenhuma. E o Renatão falou, não, essa semana vamos treinar. Eu queria ver alguma coisa melhor, podia até perder o jogo, mas jogando. Olha o Paulo Baia ali. Fez Eita, uma errou. lambança, Savarino, ele o goleiro, vai marcar, correu, chutou. Gol do Botafogo, 2-0. Paulo Baia, perdeu a bola, Paulo Baia. Oitava Luiz. derrota consecutiva do Botafogo. É uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. Ficou para treinar no Rio de Janeiro, eu esperava alguma coisa decente. Piorou que já estava não muito bom. E o Renato conseguiu, sabe, falar demais e entregar de menos, Cláudio Conte. Você já falou tudo, né, Mazela? Vergonhoso, né? Uma vergonha. Vergonha. Botafogo se retraiu, ficou atrás, esperou uma bola, né? A bola no contra-ataque. E a defesa do Fluminense batendo cabeça, partindo para tentar o empate a qualquer custo. A bola pune, mais uma vez, o Fluminense sai de campo derrotado pelo Botafogo. É isso aí, rapaziada, ó, vou deixar mais vídeo aparecendo como esse, mano, vai vir mais, então fica ligadão aí, ó, não esquece de ir lá no meu Instagram, coloca lá, Família Megão React, segue nós, dá aquela fortalecida, tá aqui também um link no primeiro comentário, mano, então clicou, vai lá, segue, dá aquela moralzinha, rumo a 80 mil novamente, cara, então, tamo junto e bora que bora.